As empresas de tecnologia são as que mais crescem no mundo. Mas como investir em mais de 350 delas de uma só vez? É o STK11 que veio para mexer no mercado. Tudo sobre ele no Cafeína de hoje, que está só começando. Amiguinhos e amiguinhas, os ETFs estão ganhando cada vez mais espaço e aumentando a sua popularidade no mercado brasileiro. Apesar desse movimento já durar décadas nos Estados Unidos. Por aqui a gente pode dizer que esse aumento de ofertas de investimentos está alinhado com o maior interesse e a entrada de investidores na Bolsa. Mas a questão é que investidores do mundo todo vêm preferindo fundos indexados listados em Bolsa, o que tem levado o mercado de ETFs a crescer anualmente em trilhões de dólares. O que é legal é que agora os ETFs começaram a dar possibilidade de você ir para outros países, diversificação de setor e sair um pouco dos investimentos mais convencionais. E falando em ETFs, cabe ressaltar que eles replicam índices, o que vai desde o popular e tradicional Ibovespa até índices de mercados emergentes, como alguns asiáticos, tem índice de criptomoeda, bolsas estrangeiras, tem para tudo que é gosto. Só em 2021, os fundos de índice dos mais variados tipos já movimentaram cerca de 153 bilhões de reais aqui no Brasil. Mas se depender da Investo, uma gestora independente que acabou de lançar o ETF, o STK11 na B3, essa soma vai decolar. Esse é o primeiro fundo de índice que a gestora coloca no mercado. Isso foi possível graças ao aporte recebido de mais de 15 milhões de reais logo no comecinho de julho. O STK11 vai replicar na Bolsa Brasileira um ETF listado em Nova York chamado Vanguard Information Technology. E o que vale dizer que quem investir nele está exposto a mais de 350 empresas de tecnologia, sendo as de maior peso as velhas conhecidas nossas, como é o caso de Apple, Microsoft, Mastercard, Adobe, Oracle, Qualcomm, HP ou HP para os brasileiros, Microsoft, Visa, Intel, PayPal e Zoom. Essas são empresas com receitas recorrentes, eficientes e com mercado em expansão, por isso todo mundo de olho nelas. Exatamente, Sammy Boy. São empresas de setores em crescimento, como internet das coisas, armazenamento em nuvem, inteligência artificial, big data, robótica e cibersegurança. Para esses setores, há projeções de um crescimento anual médio de 46% até 2023. O interessante é que a partir de R$100 será possível se expor a essas companhias. Para ter uma ideia, só o BDR da Apple está em torno de R$75, podendo variar para mais ou para menos, claro. Então, a gente está falando de um investimento bem acessível e exposto a mais de 340 companhias de tecnologia. Então, entre os benefícios, já podemos apontar de cara uma maior diversificação a novas tendências do mercado, além da facilidade em expor em companhias que o mercado brasileiro não te dá acesso. E como ETFs são sempre atrelados a um índice, o MSCI Information Technology Index é o benchmark desse ETF. Lembrando aqui que, neste caso, o gestor tem um trabalho chamado de passivo, que ele tenta replicar, ele tenta seguir um determinado rumo. Dessa forma, a taxa de administração, ou seja, o valor que ele cobra, tende a ser mais baixa do que no caso da gestão ativa. Para esse índice específico, o STK11, a taxa de administração é de 0,74% ao ano. Um ponto que vale o destaque é que o índice que o ETF persegue vem registrando bons retornos. No último ano, foi de 64%. Nos últimos 3 anos, 126%. E em 10 anos, quase 600%. Como regra, nenhuma empresa pode superar 25% do valor do índice. E assim como acontece com o Ibovespa, há um balanceamento, um rebalanceamento trimestral de ativos, o que significa que novos ativos, novas empresas podem entrar e outras podem sair do índice. A maior parte das companhias que o ETF está exposto são as de maior capitalização de mercado, 61%. Já small caps correspondem a 5%. Entre os setores de maior peso estão hardware e armazenamento, software, chips e semicondutores, processamento de dados e aplicações digitais. Vale lembrar que os ETFs negociados por aqui não têm distribuição de dividendos, como acontece com os ETFs americanos.
Nesse caso, os dividendos recebidos das empresas que fazem parte da carteira do ETF são incorporados e reinvestidos. Então, o cotista verá um aumento no valor da sua cota a cada vez que uma companhia distribuir dividendos e estiver presente no respectivo índice. E o Cafeína entrevistou os cofundadores e gestores da Invest para saber mais detalhes desse novo ETF e o que vem também por aqui no mercado brasileiro. Pode rodar. Primeiro, eu gostaria de saber como é que foi a concepção do ETF, do STK11, né? E se o fato de nós não termos aqui no Brasil um Vale do Silício para investir foi justamente essa lacuna que vocês enxergaram no mercado. Eu acho que a escolha do STK11, o tema tecnologia, para trazer para o brasileiro a opção dele poder investir nas grandes empresas de tecnologia do mundo, foi uma escolha muito importante para a gente trazer um primeiro produto que conseguisse se conectar muito com os brasileiros mesmo, porque a gente tem aqui na Investo o propósito de tornar o brasileiro um investidor global, ajudar ele a investir nas empresas do mundo todo, que ele se identifique, que ele entenda que é uma boa oportunidade de investimento. E tecnologia é um setor em que as empresas elas estão diariamente presentes na nossa vida. Então, a gente está aqui fazendo essa entrevista via Zoom, eu estou usando um computador da Apple, eu tenho um iPhone, a gente usa Microsoft no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Então, a gente está usando empresa de tecnologia constantemente e cada dia mais. Então, foi uma escolha pensada para o primeiro produto da Investo ser um produto que as pessoas conseguem se conectar muito com ele e conectar com as empresas que elas estão investindo ali. Então, você consegue entender que essas empresas, nos últimos 20 anos, cresceram tanto em valor de mercado e muito porque elas estão fazendo parte da vida de cada um, da vida das empresas também, elas estão gerando receitas, criando produtos novos, estão impactando a vida de todos e por isso elas estão crescendo na parte financeira também. Então, foi uma oportunidade que a gente entende que falta no Brasil hoje, diversos temas, setores, geografias que o brasileiro gostaria de poder investir no começo da curva de crescimento de empresas de tecnologia, enquanto nos Estados Unidos já faz muito tempo que as empresas nascem, crescem e se tornam gigantes, mas aí nascem empresas novas de tecnologia, crescem e vão revolucionando esse mercado. Então a gente quis trazer uma opção do brasileiro poder investir nas empresas que ele já se conecta, já consome, já se relaciona e também trazer a oportunidade de investir na região ali nos Estados Unidos, que é uma região que já desenvolveu o setor tecnológico muito bem. Então, sim, é uma demanda que a gente enxergou no mercado e mais que isso, é para tocar no coração das pessoas e mostrar que você pode investir naquelas empresas que você usa tanto no seu dia a dia e participar também do crescimento financeiro delas e estar exposto ao crescimento dessas empresas também. E aí eu gostaria que você explicasse, assim, nós temos na B3 hoje cerca de 40 ETFs, né? Enquanto que nos Estados Unidos são mais de 2.600, mas mesmo assim alguns acabam replicando o índice Nasdaq ou SP500. Então eu gostaria de saber por que investir em um STK11 e não em índices americanos. O STK11, ele é uma réplica do ETF mais reconhecido do mundo em tecnologia, que é o VGT, que é negociado na Bolsa de Nova York. E o VGT hoje tem cerca de 50 bilhões de dólares sob gestão. Então a gente foi buscar o que tinha de melhor no nicho de tecnologia. E aí a gente deixa para o investidor brasileiro entender o quanto do portfólio dele ele quer alocar em um setor de tecnologia, de empresas americanas, com exposição ao dólar. Então, aqui a gente acredita muito na diversificação, né? Eu acho que na minha carteira, por exemplo, eu tenho um percentual do meu portfólio alocado no STK11, alocado no setor de tecnologia americano. E isso varia muito de perfil de investidor, estratégia de investimento. E aí, acho que faz mais sentido conversar com assessores de investimento, conversar na sua corretora, o seu gerente, para entender
qual é o perfil de risco que você quer tomar, qual é a carteira que você quer construir. O que eu posso comparar o STK11 com os índices mais generalistas de mercado americano, como o S&P 500, como o índice Nasdaq, que hoje tem ETFs no mercado brasileiro também, é que o STK11 ele é muito focado no setor de tecnologia. Então, é um investimento para aquelas pessoas que acreditam que esse setor de tecnologia vai crescer mais do que os outros setores da economia, porque quando você investe em um índice como o S&P 500, você está comprando as 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. Quando você compra Nasdaq, você está comprando as 100 maiores empresas listadas na bolsa de Nasdaq. Alguns desses, como o Nasdaq tem, por exemplo, 40 das 100 empresas são tecnologia. Do S&P 500, muitas das grandes empresas, aí, as Big Techs, são as maiores ali do S&P 500. E o STK11, ele traz uma estratégia focada 100% em tecnologia. É um puro sangue, é pura tecnologia ali dentro. São hoje 357 empresas de tecnologia, tanto os grandes nomes como Apple, Microsoft, como também aquelas empresas emergentes que o índice captura, porque ele pega todo o mercado de empresas de tecnologia listadas nos Estados Unidos, nas bolsas de Nasdaq ou de Nova York. Então, a gente está trazendo aqui um produto que é pura tecnologia para aqueles investidores que querem ter uma alocação pura em tecnologia, né? E acho que isso compõe um portfólio com outras aplicações de renda variável, expostas ao dólar, expostas ao real, renda fixa. A gente acredita muito na diversificação e esse é um produto para compor um portfólio de quem quer alocar um pedaço aí da sua carteira em tecnologia pura mesmo. Valeu, muito obrigado pela participação. Muito bacana ouvir direto da fonte essas informações, né? Vamos agora dar uma olhada aí na tela em como foram os números do primeiro dia de negociação do novo ETF na B3 e por quanto está sendo negociada a cota, já que o preço sugerido estava na casa dos R$10. Bom, é importante ter em mente que, como em todo tipo de investimento, há riscos que precisam ser levados em consideração. Para o STK11, os principais pontos de atenção são risco cambial, já que por replicar ativos listados nas bolsas americanas, o ETF fica exposto à variação do dólar, então, caso haja uma valorização do real frente ao dólar, o ETF pode sim ter um retorno negativo. E existem também outros fatores, né, Sami? Tem fatores macroeconômicos. Como o fundo está focado em ações de tecnologia no exterior, temos também variáveis que afetam a economia brasileira e americana. Ou seja, juros, inflação, cenário político, a própria retomada da economia pode afetar o valor de um ativo e assim do índice. Quando a gente olha para o mercado americano, nós vemos o quê? Uma avalanche de oportunidades de investimento. Se a gente comparar, são mais de 2.600 ETFs listados nos Estados Unidos contra cerca de 40 ETFs aqui no Brasil. Ou seja, a lacuna é gigante. O STK11 vem justamente para atender parte dessa demanda. Porém, vale dizer que esse não é o primeiro ETF de tecnologia na bolsa. Já existe o Tech11, que é um ETF que investe em Big Techs americanas. Ele traz uma diversificação menor que esse. O caso do Tech11 conta apenas com 10 empresas na carteira e não com mais de 350, que é o caso desse novo. O Tech11 é capitaneado pelo Itaú e está exposto em empresas como Facebook, Amazon, Netflix, Google, Tesla, Twitter, Alibaba e Baidu. Então, são as gigantes de tecnologia. Sua cota de negociação está em torno de R$50, também mais alta que a cota da ETF da Investo. Mas esse leque de possibilidades é ótimo. Olha, quanto mais produtos financeiros forem lançados, melhor é para o investidor. Sendo assim, a gente pode dizer que já estamos bem melhor do que quando a gente compara com o Brasil um ano atrás. E por mais que esteja crescendo por aqui o número de startups, fintechs e tantas outras empresas inseridas no universo tecnológico, ainda a gente não tem um Vale do Silício made in Brasil para investir. Então, para quem quer alavancar os rendimentos, a galope das empresas que mais crescem nos últimos anos, vale a pena avaliar maneiras de se expor a empresas inovadoras, mesmo que em terras gringas. Até porque as empresas de tecnologia, em especial as Big Techs americanas, já valem mais do que os grandes bancos, coisa que era, Doni, inimaginável
algumas décadas atrás. Se a gente pega, por exemplo, a lista das maiores empresas do mundo em valor de mercado. A cada década tinha muita petroleira. Montadora. Acho que tinha ferrovia também, depende da década. E agora a gente vê que praticamente a lista é quase inteiramente dominada. O mundo é tech. Por o mundo empresas tech é de tecnologia. Pop. Exatamente. Você já investe em empresas da área de tecnologia? Sim. Você conhecia este ETF a respeito do qual falamos? São 2 ETFs que falamos, mas a gente sempre centrou eu gostei mais no novo. Claro. O novo parece mais bacanudo. Muito melhor. Mais barato diversificação. e ticket de entrada menor. Ticket de entrada menor, exato. E uma diversificação muito, muito maior. E os retornos também que se observam ali ao longo dos últimos períodos bem interessantes nesse índice americano. Sim. Muito bem. Se você gostou desse assunto, deixe um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal também, hein? Vamos dar uma olhada agora no Giro de Notícias. Ouvi batatas fritas por $200? Em Nova York, um prato de fritas coberto de ouro entrou para o livro dos recordes como o mais caro do mundo. Borrifadas com ouro comestível e temperadas com sal e óleo de trufa. Elas são servidas em um prato de cristal, com uma orquídea, trufas cortadas bem fininhas e um molho de queijo. O molho também é infundido com trufas. Há uma lista de espera de 8 a 10 semanas pelas fritas. Os sinais vitais da Terra estão enfraquecendo, é o que afirmam cientistas em publicação da revista Bioscience. Dos 31 sinais vitais do planeta, que incluem as emissões de gás com efeito estufa, a espessura das geleiras e o desmatamento, 18 já alcançaram níveis recordes preocupantes. As geleiras estão derretendo 31% mais rápido do que há 15 anos, e o desmatamento da Amazônia brasileira também bateu o recorde em 2020, segundo os pesquisadores. A plataforma social de investidores Traders Club fez sua estreia na B3 com o ticker TRAD3, fechando com um salto de 32,6% a R$ 12,60. A companhia levantou 600,9 milhões em sua oferta inicial de ações. Notícias giradas, cafeína pode dar. Adeus. Por encerrado, pode dar adeus, sempre pedindo aí um like, um comentário, uma inscrição no canal, ativação de notificações e que vocês tenham um bom dia, nos vendo sempre aqui no Invest News. Tchau. Bons investimentos, tchau.